Qual a diferença então, pessoal, do absenteísmo do turnover? Turnover também é outro jargão dentro da área de recursos humanos, ligado à parte de ausência do trabalhador, mas agora já de uma maneira mais efetiva. Vamos entender então o que é turnover, diferenciando então do absenteísmo, bem como a sua correlação com o absenteísmo. Então o que é o turnover, pessoal? O turnover é um índice que calcula a rotatividade dos colaboradores, ou seja, é a quantidade de profissionais que deixam uma empresa em determinado período e precisam ser substituídos. Então ele é bem diferente aí em relação ao absenteísmo. Hoje é considerado um dos indicadores-chave de desempenho mais importantes, não só para a área de RH, mas para toda a companhia como um todo, né? Porque eu já vou mostrar daqui a pouquinho para você, o turnover ele custa caro para a empresa, então sempre que possível a gente precisa trabalhar para reduzir o turnover. Como? Reduzindo basicamente o absenteísmo, porque o absenteísmo ele acaba impactando o turnover. Aquela porcentagem de absenteísmo que a gente vai tendo na empresa ao longo do tempo, uma boa parte desse absenteísmo, se não quase 100%, vai se tornar turnover. Então, quando a gente, para que a gente possa reduzir o turnover, consequentemente nós precisamos trabalhar para reduzir o absenteísmo. Então tá aí uma dica para você, a diferença entre um e outro e o impacto que o absenteísmo tem no turnover ao longo do tempo. Vamos ver um exemplo de custos com turnover, pessoal. Agora, um exemplo de custos com turnover. A gente já viu que o absenteísmo ele tem um impacto ao longo do tempo no turnover, mas quanto custa o turnover? Então aqui eu pesquisei um dado para você no site especializado em recursos humanos chamado Solids. Então se você quiser consultar e fazer o mesmo cálculo de rotatividade, é só você digitar solids.com.br e você acessar a calculadora de rotatividade deles. Esse site ele ajuda a você contabilizar qual é o seu custo anual em relação à sua rotatividade. São custos aproximados, mas dá uma boa ideia em relação a esses custos, bem como o que compõe esses custos. Então vamos lá, para que você possa calcular a rotatividade, você precisa entrar com dois parâmetros nessa tabela. Um deles é o número de funcionários da sua empresa. Então vamos dizer que a nossa empresa tenha 100 funcionários e a nossa taxa de rotatividade seja 4%. Então o meu custo anual de rotatividade vai ser 65.176. Se você tiver 2%, que é a metade, você já vai economizar aí a metade, R$ 32.500 aproximadamente por ano. E olha só que interessante, bem pequenininho na base desse slide, olha só o que está escrito em relação à média de rotatividade nacional. Se você não souber a taxa de rotatividade, tudo bem. Saiba que a taxa média de rotatividade nas empresas brasileiras é de 43,1%. Então é uma taxa muito alta, com um custo elevadíssimo em relação à média de empresas no Brasil, né? A taxa média. Então, aqui você pode fazer um cálculo em relação à quantidade de funcionários que a sua empresa tem e qual é a sua taxa para calcular quanto que você perde, quanto que você desperdiça de dinheiro em relação aí a esse tipo de indicador que é o turnover ou a rotatividade. Então vamos agora fazer uma analogia, fazer uma análise, em outras palavras, de como se compõe, né? Como que a Solids, o que ela leva em consideração para calcular essa rotatividade anual. Então está aqui o breakdown dos custos de turnover que essa empresa ela leva em consideração. Então ela leva em consideração que os custos em horas de RH, que são relativas aí a quando ela faz um anúncio da vaga em relação a um tempo que ela leva em consideração, análise de currículo, telefonema e seleção de candidatos, entrevistas, dinâmicas de grupo. Então aqui são custos de horas com recursos humanos organizando todas essas atividades, todas essas tarefas.
Também ela leva em consideração entrevista com gestores, né? Os finalistas de cada vaga participarão de uma entrevista com o gestor ou líder direto. Então aqui ela leva também em consideração esse tipo de custo. Ela leva em consideração também o que? Salários e demais custos envolvidos, está aqui os detalhes. Custos com treinamento e perdas de produtividade, tá? E também leva em consideração custo de rescisão. Então tudo isso somado daquele custo da calculadora de rotatividade. Então, quanto você gasta anualmente pelo índice de rotatividade que você tem ou pelo índice de turnover. Então, é muito sério esse tipo de problema, fora outros custos trabalhistas que podem incorrer aí quando você tem um índice de absenteísmo alto. Então, você precisa ficar realmente bem atento em relação ao que pode estar causando isso, e a gente vai falar alguma coisa um pouquinho mais para frente nos nossos slides. Então tá aqui, então, aí como que é o breakdown, como que é a composição dos custos de rotatividade.